As plaquetas, então, elas são responsáveis por fazer o nosso corpo parar de sangrar. É ela quem faz a coagulação sanguínea. Então, quando você tem um machucado, ralou o dedo lá, por exemplo, cortou o dedo e tá saindo sangue, quando para de sangrar, é porque as plaquetas elas fizeram uma espécie de uma rede de proteção para o sangue não sair mais. Então, quem é responsável por isso são as plaquetas. Sistema ABO e RH. Bom, há muito tempo sabe-se que o sangue ele é importante aí para todo o nosso organismo e com o descobrimento do microscópio foi possível observar as células sanguíneas e todos os seus componentes aí do sangue. Com isso, começaram a ser feitas as transfusões sanguíneas e elas foram aprimoradas ao longo do tempo. A transfusão sanguínea, para quem não sabe, é o ato de uma pessoa doar o seu sangue para outra pessoa. Porém, o que acontecia antigamente? As pessoas acabavam morrendo mesmo após a doação de sangue, porque o sangue não era compatível. Com o passar do tempo e os estudos foram percebendo que havia tipos sanguíneos diferentes. E além disso, nós tínhamos aí o que é chamado de fator RH. Então, quando a pessoa fala, o meu sangue é A positivo, meu sangue é O negativo. Então, ele está falando a tipagem sanguínea mais o fator RH. E aí, ele fala pra gente um pouquinho da história da transfusão sanguínea. Então, ele diz que no século 17, o cientista e médico inglês Richard Lauer, durante um experimento, realizou pela primeira vez transfusão sanguínea entre alguns animais vertebrados na Universidade de Oxford. Naquela época, os cientistas realizavam transfusões entre seres vivos de espécies diferentes. Algumas pessoas morriam em decorrência disso, e assim descobriu-se rapidamente que as transfusões deveriam ocorrer somente entre indivíduos de mesma espécie, denominadas transfusões homólogas. Esse homo é de igual. E aí, quando faz a transfusão sanguínea com receptor e doador compatível, a pessoa não tem nenhum problema. E aí ele fala pra gente do sistema ABO. Foi no início do século XX que a equipe do médico australiano Karl Landsteiner conseguiu entender a compatibilidade de tipos sanguíneos, classificando o sangue humano em 4 tipos: A, B, AB e O. Esses tipos sanguíneos pertencem ao sistema de classificação denominado sistema ABO. Os pesquisadores descobriram que a incompatibilidade entre os grupos sanguíneos do sistema ABO ocorria devido a uma reação entre algumas substâncias químicas presentes no plasma sanguíneo, denominados de aglutininas, ou seja, os anticorpos, e de substâncias presentes nas suas membranas dos glóbulos vermelhos, as hemácias, denominados de aglutinogênios. Tipos de polissacarídeos. Essa descoberta possibilitou salvar vidas até os dias de hoje. Existem 2 tipos de aglutinogênios, A e B, e 2 tipos de aglutinina, anti-A e anti-B. Dessa maneira, os indivíduos do grupo sanguíneo A apresentam aglutinogênio A nas hemácias e aglutinina anti-B no plasma. Os indivíduos do grupo B apresentam aglutinogênio B nas hemácias e aglutinina anti-A no plasma. Já as pessoas do grupo AB têm ambos aglutinogênios nas hemácias e nenhuma aglutinina no plasma. O tipo sanguíneo O foi originalmente denominado tipo 0, pelo fato de seu portador não apresentar em suas hemácias nenhum dos 2 tipos possíveis de aglutinogênio. Por uma questão de nomenclatura, preferiu-se substituir o número 0 pela letra O. Contudo, essas pessoas apresentam as 2 aglutininas, anti-A e anti-B, no plasma. E aí, aqui nessa tabelinha, ele mostra pra gente como é que fica a tipagem sanguínea, então. Então, aqui o grupo sanguíneo ABO, aqui os aglutinogênios presentes,
aqui as aglutininas, que são aquelas no plasma, e aqui a representação para a gente entender. Então, olha só, ele tem o grupo sanguíneo A, ele tem aglutinogênios A, e ele tem aglutininas anti-B, tá vendo? Então, é como se eles tivessem que se encaixar. O anticorpo B, ele consegue se encaixar aqui no anticorpo A, no antígeno A, na hemácia? Ele não consegue, porque aqui eu tenho como se fosse um V e aqui uma bolinha. Ele não encaixa. Já o tipo B, ele tem aqui esse triângulo, né? É onde encaixa esse anticorpo. E ele vai ter, então, anticorpos anti-A. Significa que esse não encaixa com esse. Vai encaixar apenas na bolinha. Já o tipo AB, ele tem aglutinogênios A e B presentes aqui na hemácia, mas ele não tem anticorpos, ele não tem as aglutininas. Já a tipagem sanguínea O, ele não tem nada na hemácia e ele vai ter os dois tipos de aglutininas, os dois tipos de anticorpos. O que significa tudo isso? Significa que numa possível transfusão de sangue, o doador O, ele vai poder doar para todos os outros grupos. Significa que quem tem o tipo sanguíneo O é chamado de doador universal. Quem tem o tipo sanguíneo AB é chamado de receptor universal. E aí é isso que ele vai falar aqui embaixo pra gente, ó. Nas possíveis transfusões. A descoberta de Landster mostra que o importante da transfusão sanguínea é o tipo de aglutinogênio da hemácia do doador e o tipo de aglutinina do plasma do receptor. Então, olha lá, as tipagens sanguíneas, o que eu acabei de falar para vocês, que o O, ele é aquele chamado de doador universal, e o AB é chamado de receptor universal. Olha lá, tipo sanguíneo A. Os indivíduos do grupo A não podem doar sangue para os indivíduos do grupo B, pois suas hemácias, ao entrar na corrente sanguínea do receptor B, são aglutinadas pelo anti-A presente. Ou seja, a pessoa tem problema se receber um tipo sanguíneo diferente. O. Os indivíduos do tipo O não têm aglutinogênios A e B em suas hemácias, e dessa forma pode doar sangue para qualquer pessoa, sendo chamado popularmente de doadores universais. O AB. Já os indivíduos AB não têm aglutininas no plasma e assim podem receber qualquer tipo de sangue, sendo chamados de receptores universais. Os indivíduos do grupo B não podem doar sangue para os indivíduos do grupo A. Os indivíduos A e B ou AB não podem doar sangue para os indivíduos, pois estes têm aglutininas anti-A e anti-B, que aglutinam as hemácias portadoras dos aglutinogênios A e B de ambos. Ou seja, isso é a transfusão de sangue. Aqui eu só sei o tipo sanguíneo. O fator RH é o que dá se o seu sangue é positivo ou negativo. E aí ele diz assim, que em 1940, outro sistema de grupos sanguíneos foi descoberto por Landster, com sangue do macaco do gênero Rhesus. Ele verificou que ao injetar o sangue desse macaco em coelhos, havia uma produção de anticorpos para combater as hemácias introduzidas dos macacos. Tais anticorpos foram denominados anti-RH, em alusão ao gênero do macaco, que é Rhesus. Ao testar esse mesmo anticorpo em sangue humano, a equipe de Landster notou que ele provocava coagulação em cerca de 85% das amostras testadas. A conclusão é que, nas hemácias humanas, há uma proteína semelhante a essa dos macacos, que foi denominado de fator RH. As pessoas cujas amostras de sangue reagiram ao anti-RH foram chamadas de RH positiva, simbolizando por R maiúsculo, H minúsculo, isso é um nome científico, é um gênero, lembra? Rhesus. E aí, com o sinalzinho de mais. Então, RH positivo. Outros 15% das pessoas cujo sangue não apresentou nenhuma reação ao anticorpo, por não ter o fator RH em suas hemácias,
foram denominadas RH